Bom, vamos ver aqui a partida que eu escolhi da quarta rodada, que foi a partida do Vanderlei, o holandês, versus Rafael, o alemão. Muitos podem não saber por que o Vanderlei teria o apelido de holandês, mas é por causa da sonoridade do nome dele, né? Vanderlei. Lá na Holanda é muito comum, se não imperioso, não sei dizer, que os sobrenomes tenham uma espécie de prefixo, van. Então, por exemplo, um enxadrista famoso, muito forte, Van der Wiel. Né? São 3 palavras, Van der Wiel. E mesmo o mestre Herman Claudius, que é holandês, o sobrenome dele é Van Rensdyck. Então é o Van Rensdyck. Herman Claudius Van Rensdyck. Por isso, Van der Ley. É conhecido como o holandês. Vamos lá, então, Vanderlei começou com E4, o favorito de Mário Biava. De brancas, Mário Biava sempre joga E4. Rafael veio com o clássico E5 e estamos nela, a famosíssima Ruy Lopes. Aí eu aproveitei essa partida para fazer uma revisão de principais linhas assim, né, da Ruy Lopes, principalmente tentando ver algumas linhas que eu conhecia antigamente, se elas tinham sobrevivido ao escrutínio dos computadores, né? E foi muito interessante a experiência, eu aprendi bastante. Espero que vocês aprendam também com essa revisão. Aqui, Rafael jogou o A6, que tudo indica continua sendo a alternativa preta mais ambiciosa contra a Ruy Lopes, né? É importante dizer, no entanto, que tem uma variante que surgiu depois, ressurgiu, na verdade, né? Depois dos computadores, que é essa aqui, ó, ao invés do A6 jogar cavalo F6, né? Acho que chama berlinesa, ou berlinense, ou Berlim, alguma coisa assim. Que antigamente, quando eu jogava peão-rei, por exemplo, faz tempo, hein? Ela era considerada assim uma variante bobinha, geralmente jogada por quem não sabia jogar direito contra a Ruy Lopes, né? Mas hoje, depois que os computadores começaram a jogar muito bem, ela se transformou praticamente na variante que pode refutar a Ruy Lopes. Seria a variante que os jogadores de Ruy Lopes precisariam bater hoje em dia, né? Ela abre mão assim da ambição de vencer, né? Mas por outro lado tende a levar a posições muito sólidas e extremamente simples de se jogar pelos dois lados, né? E no xadrez de alto nível é tudo o que se quer, né? De pretas, você ter uma linha, uma variante que praticamente te garanta o empate, né? É tudo o que se pode querer de pretas no alto nível. E de brancas é que você vai tentar ganhar, né? Então, só aqui um exemplo, né, para mostrar. Roque, que sempre foi o tradicional contra esse cavalo F6 aí, né? Agora o lance preto é tomar mesmo o peão em E4, né? E leva a variantes realmente relativamente simples. Por exemplo, torre E1 vai jogar o cavalo D6 e toca o bispo, né? Esse aqui é o detalhe, por isso que não o A6, porque aí quando esse cavalo volta para D6 ele ganha um tempo no bispo, né? E aqui, por exemplo, se tomar aqui, agora ameaçando descobertos terríveis, né? Mas bispo E7.
Bispo F1, cavalo E5, torre E5, roque, D4, bispo F6, volta a torre, torre lá, toca, troca, cavalo E8, C3, D5, em uma posição, né, igualada, simétrica, fácil de jogar, né, para os dois lados. Ao invés do torre E1, que é esse aqui, tu também pode jogar o D4, que era o que antigamente se achava que ele trazia grande vantagem para o branco, né, muito antigamente, antes dos computadores. Mas aí também tem o cavalo D6, a mesma coisa, né, ataca o bispo. E aí se toma aqui, toma de peão, exclama. Aí antes dos computadores a gente praticamente nem analisava essa linha aqui, porque falava, agora toma aqui, né, cavalo F5, eu vou trocar a dama. E8, e aqui está numa posição ganha, era isso que a gente avaliava antes dos computadores, né? Porque o preto perdeu o roque e tem essa estrutura aqui, né, que fica uma maioria funcional de peões, né, do branco, porque fica 4 contra 3 aqui na ala do rei, mas os peões não são dobrados. E aqui fica esse 4 contra 3 na ala da dama, mas os peões dobrados, né? Então, se trocar todas as peças, o final de peões é ganho, na verdade, porque o preto não consegue criar um peão passado aqui, enquanto o branco consegue, né? Mas aí tem que trocar todas as peças, né? E os computadores avaliam que essa posição aqui é de igualdade, e a experiência entre humanos também mostrou que essa posição aqui é de igualdade, né? Tentando traduzir, né, para o humanês, essa igualdade vem provavelmente da posse do par de bispos, né, preto. Isso compensaria tudo o que eu falei aí, né, que poderia ser uma vantagem branca em potencial, e na verdade são vantagens brancas, né? Maioria funcional de peões e o rei que está no centro, né? Ele perdeu o roque. Então é a variante a ser batida. Quem joga Ruy Lopes tem que estar preparado para enfrentar isso aí se quer ganhar de brancas, né? Se quer empatar, está fácil, né? Tanto que hoje em dia, pelo que eu tenho visto, ao invés de fazer o roque aqui, quando para jogar para ganhar, os jogadores de alto nível jogam o D3. Por incrível que pareça, esse é o lance que se joga para ganhar hoje em dia contra a berlinesa. Então é isso, essa é uma variante que interessante, né? O cavalo F6, tanto para quem quer jogar de pretas, uma variante sólida, como para quem joga Ruy Lopes de brancas, é um desafio para tentar bater essa variante aí. Bom, mas na partida foi jogado o A6, aí veio o bispo A4, aqui só para iniciantes, caso haja iniciantes ou jogadores menos experientes, vendo o vídeo. Aqui nessa posição, quando joga o A6, né, pode tomar ali em C6, né? Isso é a variante das trocas da Ruy Lopes. Mas ela não ganha um peão nesse momento, não ganha um peão, que aqui toma de D, exclama, e se tomar em E5, que é um erro, dama D4, ataca o cavalo e o peão, vai recuperar o peão com vantagem, né? Tem o par de bispos e muito mais liberdade para desenvolver as peças pretas, né? Então aqui, depois disso, as pretas estarão com vantagem. Mas atenção, tudo isso é possível, né, para o preto, porque o branco não está rocado ainda, né? Se eventualmente o branco tivesse rocado, aí sim o branco ganharia um peão, porque agora não adiantaria jogar o dama D4, porque eu voltaria o cavalo simplesmente, e se dama tomasse o peão, eu estaria rocado, né? Joga torre E1 e crava a dama no rei, e aí o preto está completamente perdido, né? Então, bispo A4, aí veio B5 do Lemão, também perfeitamente jogável, né? A variante
A sequência mais usual é jogar primeiro o cavalo F6 e depois o B5, né? Então, contra o cavalo F6, aí pode jogar o roque agora, né? E pode transpor, dependendo do que o preto jogar, para a variante que aconteceu na partida mesmo que a gente está vendo, né? Mas aqui tem a chance também de o preto jogar cavalo toma E4, que caracteriza o que a gente chama de variante aberta da Ruy Lopes, né? Leva a posições assim bem complexas e intrincadas, né? Mas que resistiu também ao escrutínio dos computadores. Os computadores acham que essa é uma variante perfeitamente jogável, né? Aqui, por exemplo, a variante mais considerada melhor para o branco é jogar D4 agora. E agora está em perigo aqui, se de repente abrir o centro aqui, realmente o rei pode ser pego, o rei preto pode ser pego no meio do tabuleiro, né? Mas aí tem D5, bispo D3 e D5, sustentando ali o cavalo, toma, toma e bispo E3, por exemplo. E os computadores consideram que aqui é uma posição de pequena vantagem branca, aquela vantagem normal que o branco tem quando joga bem, porque é o primeiro a jogar, né? Enfim, essa é a variante aberta da Ruy Lopes. Quem joga Ruy Lopes precisa estar preparada, quem joga Ruy Lopes de brancas, né? Precisa estar preparado para enfrentá-la, porque é uma variante bem intrincada, assim, tem muitos detalhes importantes ser conhecido. Quem não quer entrar nessa variante aberta, jogando de brancas, pode jogar o D3. Hoje em dia, pelo que eu tenho visto, os mestres jogam esse D3 aí com mais frequência do que o roque. Mas aqui na partida foi jogada uma sequência um pouco diferente. Jogou B5 primeiro, bispo B3 e agora cavalo F6. E aí aqui, roque, feito pelo Vanderlei, o holandês. Aqui é importante dizer que, curiosamente, nessa inversão, né, em que o B5 foi jogado antes, né, quando a gente viu a variante aberta, o bispo ainda estava em A4, jogou o cavalo F6, fez o roque, podia jogar a variante aberta, com o cavalo tomar E4, né? Essa simples inversão de jogar o B5 primeiro agora já não permite mais que se jogue a variante aberta. Quer dizer, permite, mas ela é inferior. Por exemplo, cavalo toma E4 agora, vem o torre E1 com muita força. E o computador avalia que a vantagem branca aqui já é considerável. Aí se tentar jogar D5, que é o que se jogaria lá... Não. Na variante, normalmente jogaria cavalo C5, né? Se fosse a aberta de verdade, porque o bispo estaria em A4 ainda. Mas aqui quando joga o cavalo C5, o bispo já está aqui defendido. E vem um bispo D5. Agora tem a possibilidade de jogar esse bispo D5 primeiro. Não tem nada a ver com ele estar defendido. Que agora crava o cavalo de C6 e vai retomar o peão em condições melhores, né? Cavalo E6, por exemplo, o cavalo toma E5, bispo aqui, o D4, bispo E7, C3, e o computador avalia aqui grande vantagem branca, né? Se tenta variar aqui, que eu estava querendo mostrar, o D5, e leva esse cavalo C3 aqui, muito chato. Toca aqui o peão de D5, praticamente tem que tomar. E quando toma de peão aqui, tem boa vantagem de desenvolvimento, o branco, né, incluindo o rei preto que está no centro ali, em uma posição aberta, né? E, por exemplo, bispo E6 agora é única, aí vem um A4 aqui que é bem chato também, D4, A5, agora está ameaçando para botar o bispo para lá, por exemplo, dentre outras coisas. Dama D6, e quando toma aqui, o computador considera que essa é uma posição
de boa vantagem do branco. Então, nessa sequência da partida, particularmente, jogou o B5 antecipadamente, não vai ter a variante aberta. Quer dizer, vai ter, mas não é bom, né? Uma curiosidade aqui, que o lance que aparece em primeiro na lista do computador, nessa posição aqui, é o bispo B7, que leva a uma variante conhecida como Arkangelsk, alguma coisa assim, que a gente antigamente chamava de arcanjo. E eu conheci vendo, né, reproduzindo partidas do Mário contra o mestre Alzir, que é o pai do Mário, né, de um campeonato matonense. Aí eu me apaixonei por essa variante arcanjo aqui, por um bom tempo estudei muito ela, joguei ela sempre que tive oportunidade. E ela era, na época, muito pouco conhecida, assim, pouco jogada, era até obscura. Tanto que quando o mestre Hermann Claudius veio jogar por Matão e dar aula para gente, ele mais de uma vez, quando via eu jogando essa variante, ou a gente ia analisar a partida em que eu joguei, a Arcanjo, ele com o sotaque muito leve, ele é holandês, mas tem um sotaque muito leve, fala muito bem o português. Ele, com o leve sotaque dele, mais de uma vez falou: "Isso tem toda a cara de ser feio." Mas os tempos não parecem ter mostrado isso, não, muito pelo contrário. Agora, realmente, embora seja uma variante mais ambiciosa que a variante tradicional que foi jogada aqui na partida, ela é mais difícil de manejar, seguramente mais difícil de manejar. Mas é perfeitamente jogável e, pelo jeito, resistiu à passagem do tempo, tanto que o computador prefere o bispo B7 nessa posição, quando analisado não há muita profundidade, né? Provavelmente numa extrema profundidade ele prefira assim a variante clássica, né? Que é o bispo E7 ao invés do bispo B7, né? Bom, vamos lá. Então aqui vem torre E1, que é tradicional, e roque. E esse roque aqui ele permite o terrível contra-ataque Marshall, dependendo do que o branco jogar agora. O contra-ataque Marshall é uma arma muito utilizada pelo mestre Alzir, pai do MB, né? Com sem número de vitórias e vitórias muito rápidas, né? Claro que se ao invés do roque pode jogar D6 aqui, vai levar as mesmas variantes que a gente vai ver na partida aqui, mas sem a possibilidade de jogar o Marshall agora, né? O que caracteriza mesmo o Marshall é jogar o roque. E aqui o holandês jogou H3. Depois a gente vai voltar a ele. Ele é dando início a um dos sistemas conhecidos como anti-Marshall, né, para evitar que o preto jogue o Marshall. O Marshall foi idealizado para ser jogado contra o C3, que é o lance que permite o Marshall nas melhores condições, né? E o Marshall é caracterizado por esse lance aqui, ó, eis o monstro. As pretas vão sacrificar um peão. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, né? Cavalo tomou, torre tomou, né? E esse é o contra-ataque Marshall. As pretas sacrificam um peão pelo desenvolvimento, né? Tá na cara aqui como é muito mais fácil desenvolver as peças pretas, as peças brancas ainda estão aqui. E esse desenvolvimento resulta num ataque fortíssimo contra o rei branco, né? Que está meio sozinho aqui, né? Bom, não é nosso objetivo estudar o Marshall aqui, mesmo porque isso aí cabe. O Marshall precisa de um livro para estudar ele, só para ele, né? Mas só para dar uma ideia aqui do que eu falei,
Por exemplo, C6, que é o lance mais jogado aqui, aí D4, bispo D6, torre E1, dama H4. G3 é única e dama H3, né? Então, só de olhar aqui nessa posição, né, já dá para desconfiar, digamos assim, que as pretas têm ótima compensação pelo peão, né? A dama e todas as peças menores já estão jogando, enquanto as peças brancas estão todas aqui na ala da dama, e o preto e o rei branco, por enquanto, não tem nenhuma peça aqui defendendo ele, né? Dá para defender ainda essa posição de brancas, mas é desnecessário dizer que qualquer mínimo errinho e tudo vai pelos ares imediatamente e leva mate ou perde material. Então, realmente, assim, não vale a pena, de brancas, jogar contra o macho, né? Porque objetivamente não há vantagem. Inclusive em 1993 o Kasparov, não tinham ainda os computadores, eram só curiosidades enxadrísticas em 1993. O Kasparov jogou pelo título mundial contra o Short, um grande mestre, muito forte também. E o Short jogava sistematicamente o contra-ataque Marshall. Então o Kasparov colocou boa parte da equipe dele para descobrir falhas no Marshall. E depois de muito estudar, né, o pessoal da equipe dele chegou para ele e falou: olha, não tem vantagem em nenhuma linha. Então, e os computadores hoje parecem ter corroborado isso, né? Então, objetivamente não tem vantagem, e do ponto de vista humano, certo? As pretas que jogam isso aí, quando jogam isso, sabem muito bem o que estão fazendo e conhecem muito bem as linhas e as variantes, e é tudo muito complicado, taticamente muito complicado, né? E sem dizer que quem joga o Marshall geralmente é apaixonado pelo Marshall e apaixonado por atacar, né? E em relação a, por exemplo, conhecer bem as linhas, tinha um outro matonense que também gostava muito do Marshall. É o Antônio Raimundo Lobato Teixeira. Carinhosamente era tratado por baiano e mais tarde passou a ser tratado também por xerez. Ele tinha um caderno, né? Um caderno mesmo, aqueles caderno normal que a gente usava na escola, que era exclusivamente para ele fazer as anotações das coisas que ele estudava do Marshall. Então, não tenham dúvida de que quem joga o Marshall conhece muito bem a variante. Então, de brancas não vale a pena jogar o Marshall, e então é melhor jogar algum anti-Marshall, né? Um deles é o H3, que o Vanderlei jogou, né? E os mestres jogam também hoje em dia esse H3 aí. Eu tenho uma passagem muito curiosa sobre esse H3, que em tempos remotos eu estava lá no clube e estava jogando, eu acho, e eu ouvi o Mário explicando para alguém que esse aqui era o anti-Marshall. E eu ouvi o Mário falando: esse aqui é o anti-Marshall, né? Mas aí o Mário continuou explicando, né? Continuou explicando tal. Mas eu só ouvi isso: esse é o anti-Marshall. Acho que eu estava jogando uma outra partida, que segui lá na outra partida tal. E aí eu, na minha inocência, eu era pré-adolescente, na minha inocência, na minha inexperiência, eu formulei uma teoria sobre esse anti-Marshall. Eu pensei o seguinte: bom, então é fácil evitar o Marshall, pô. É só inverter, né? Quando o preto joga D6, eu jogo C3, aí ele faz o roque e eu jogo H3. Então é só inverter, eu vou jogar H3 agora. Se ele jogar D6, né, eu jogo C3, tudo normal. E agora ele não pode fazer o Marshall porque eu joguei o anti-Marshall, que é o H3, né? E logo essa minha teoria foi posta à prova, porque dali pouco tempo, dias eu acho, eu enfrentei o mestre Alzir de brancas, né? E chegamos nessa posição, claro, né? Ele fez o roque,
Ele jogava o Marshall, eu joguei o que eu avaliava agora ser o super anti-Marshall, e ele jogou Bispo B7, que aliás, curiosamente, é o preferido da máquina nessa posição, né? Bom, eu com toda a segurança do mundo, apoiado na minha teoria, eu joguei o C3. E para minha surpresa, mestre Alzir, sem pensar, jogou D5. Eu lembro claramente que passou pela minha cabeça, ué, seu Alzir esqueceu que o peão 3 torre rei, era assim que a gente falava naquela época, que o peão 3 torre rei é o anti-Marshall? Agora eu ganho um peão sem problemas. Eu já joguei o anti-Marshall. E fui seco, né? Tomei, né? E agora eu joguei, levei cavalo F4 e que perdi em poucos lances, sem conseguir desenvolver mais nenhuma peça. Mas a minha teoria tinha causado uma ilusão tão grande em mim, né? Que depois que eu perdi, o Mário já estava perto ali da mesa, tal, quando a partida acabou, eu falei para o Mário, nossa Mário, eu joguei o H3, né, mostrando para ele assim, né, o H3. Eu joguei o anti-Marshall, né, mostrando o H3 para ele, mas depois eu não consegui defender. Aí o Mário respondeu, né, mas não tinha mais como defender. Aí eu, né, na minha cabeça passou, mas como, né? Eu pensei, mas ué, como? Não era o anti-Marshall que eu joguei? Aí o Mário completou, né, como que lendo meu pensamento, você não podia jogar o C3 e depois tomar o peão. Aí ainda demorou uns minutos para eu entender, né, que a minha teoria era simplista demais, né? O H3 sozinho não ia conseguir segurar todo o ataque preto, né? O H3 era só uma ideia que iniciava um dos sistemas anti-Marshall, né? E, bom, voltando aqui aos tempos de hoje, o Vanderlei jogou o H3, né? Sim, aqui tem uma outra coisa ainda de tempos remotos, que quando o mestre Hermann Claudius foi dar aula para a gente, ele ensinou outro anti-Marshall para a gente, que também é interessante e que resistiu ao escrutínio dos computadores, que é o D4 agora. D4. Ele, aqui o preto joga D6, e aí o branco joga C3, e aí vem o bispo G4, ou seja, o branco vai abrir mão de entrar na variante principal da Ruy Lopes, que é jogar o H3 justamente para evitar o G4. E aí o mestre Hermann nos ensinou a jogar bispo E3, que isso evita o Marshall, né? Mas cai nessa outra variante com o bispo G4, mas que resistiu aos computadores. A avaliação que o computador faz coincide com a avaliação que a gente fazia na época, né? Isso é 1980 e pouco, 1980, 81, né? Do milênio passado, tempos remotíssimos, né? E naquela época a gente fazia uma avaliação de que aqui a vantagem branca era pequena, né? Se as pretas jogassem bem, né? Claro. Mas tinha uma vantagem humana, então objetivamente é uma pequena vantagem do branco, mas tinha também uma vantagem humana, na verdade inverte uma questão. Quando as brancas jogam a variante clássica da Ruy Lopes, que a gente vai ver nessa partida, as pretas têm alguns esquemas à sua disposição, o preto tem que conhecer só um dos esquemas, é o que o preto escolhe jogar, enquanto que o branco tem que conhecer todos os esquemas, porque eles têm pequenas diferenças que o branco precisa conhecer, né? Jogando essa variante aqui, isso inverte, né? Como ela é menos jogada do que a variante clássica, ou era, né, naquela época,
É, é o preto que tem que acabar conhecendo isso aqui, né? Porque o branco tende a conhecer melhor essa posição do que o preto, porque ela é menos jogada, e quem joga de brancas acaba escolhendo ela justamente porque estudou um pouco mais do que a média dos jogadores essa posição, né? É, e aqui, além do D6, não tem muita alternativa para o preto, não, né? Aqui, tomar, por exemplo, é fraco, né? Tomar é fraco porque tomar aqui é fraco porque leva o E5. Né? E5. Importante, hein? Caso tenha iniciantes vendo ainda, cavalo D4 não pode porque cai numa armadilha tão antiga que é chamada Arca de Noé. Toma, né? Dama toma, e aí C5 ataca a dama, quando tira prende o bispo, né? Mas o E5 fica, dá vantagem. Boa não, boa vantagem para o preto. Tira, joga esse bispo D5 aqui, que é chato. E quando o bispo B7 ou outros tomam o cavalo D4 em condições boas para manter alguma vantagem. Né? Antigamente a gente achava que cavalo D4 não existia por causa do espetaculoso bispo toma F7 cheque. Mas hoje os computadores, porque aí toma de torre, eu tomo em E5, né? E aqui ataca a torre e ataca o cavalo. E a gente só via a possibilidade de o preto tentar voltar, e aí fica perdido mesmo, porque leva esse E5 aqui, cavalo E8, dama D5, rei F8 e torre E3, e agora aqui o ataque aqui vai ganhar material, né? Ficou tudo trombando aqui, o peão em E5 atrapalha bem. Mas, e a gente achava que voltar à torre, simplesmente dama toma D4, ganhava um peão inteiro e não tinha por que seguir analisando aqui, o branco teria boa vantagem. Mas os computadores mostram hoje que, na verdade, essa posição é igualada. O preto tem mesmo, o branco tem mesmo um peão inteiro a mais, mas tentando traduzir, né, por que o computador diz que é igualado, o preto tem o par de bispos numa posição aberta e tem também a coluna semi-aberta F aqui, que pode ser usada em combinação com o par de bispos e outros detalhes. Então, esse também é um anti-Marshall interessante. Para quem joga de brancas, é interessante esse anti-Marshall aqui. Bom, mas nada disso aconteceu na partida, só faz parte de uma revisão aí. Aí vem H3, veio, né, H3, e aqui o alemão jogou o D6, entrando, permitindo, né, e entrando no que eu chamo de variante principal da Ruy Lopes, né. Agora vem o C3 e a gente está no que eu chamo de variante principal da Ruy Lopes, né. Detalhe importante é que depois do H3, o Marshall, né, que seria equivalente ao Marshall, já não funciona tão bem, porque agora as brancas estão em condições de desenvolver mais rápido suas peças e de forma mais sólida a estrutura de peões. Por exemplo, se o preto joga o C6, que seria igual ao que se joga no Marshall mesmo, em boas condições, vem o torre E1, bispo D6 e agora cavalo C3, exclama, desenvolvendo naturalmente o cavalo, e aqui o computador já diz que a posição branca é de boa vantagem. Então não dá para jogar o Marshall, por isso é que conhecido como anti-Marshall, mas só se combinado direitinho com outros lances, né? Então veio o D6 e aí o C3 e a gente está na variante principal da Ruy Lopes, ou também que eu chamo de variante clássica, né? E aqui as brancas estão prontas para jogar o D4,
E isso foi jogado, esse D4, incontáveis vezes na história do xadrez, né? Embora, curiosamente para mim, hoje em dia parece que os mestres no alto nível preferem jogar D3. O D4 é claramente o preferido da máquina, mas talvez os mestres tenham descoberto que o computador superestime o D4. Né? Isso acontece, mesmo os monstros de silício modernos têm algumas posições que eles superestimam. Por exemplo, as posições brancas contra a Índia do rei, o computador tende a superestimar a posição preta, a posição branca, desculpa. O computador tende a superestimar a posição branca e subestimar a posição preta, né? Ou seja, ele tende a avaliar artificialmente a posição branca como boa. Isso acontece na Índia do Rei. Talvez os fortes grandes mestres tenham descoberto que isso também acontece aqui na Ruy Lopes. Mas as análises que eu fiz não sugerem isso não, tá? O D4 é claramente o preferido da máquina aqui, né? Bom, e aqui, como eu falei, o preto tem alguns esquemas à sua disposição que tem pequenas diferenças. O Rafa jogou o cavalo A5, que é o esquema certamente o mais popular, acho que chama Chigorin, não tenho certeza. Chigorin é o nome de um antigo jogador russo, também muito forte, né? Bom, e aqui vem bispo C2, C5, e aí o D4, e toma. Aqui, essa tomada já faz décadas, mesmo antes dos computadores, que é considerada a melhor opção para o preto. Sem abrir essa coluna, isso foi jogado também muitas vezes, muito antigamente, sem abrir a coluna, por exemplo, dama C7, cavalo BD2, cavalo C6, D5, cavalo D8, mas a prática mostrou, muito antes dos computadores, que essa é uma posição em que o preto tem muita dificuldade em arrumar contra-jogo e o branco tem liberdade para jogar em todos os setores do tabuleiro, né? Eu deixei lá no material do grupo também uma partida do Karpov de 1974 que me impressionou muito quando eu vi ela em tempos remotos. E ela é muito boa, na minha opinião, muito didática para mostrar por que jogar desse jeito aqui, sem abrir a coluna C, tende a levar o preto para uma posição assim meio sem contrajogo nenhum, né? Então tem que tomar. E aqui dama C7, que é um lance típico, também muito jogado na história, né? O computador prefere aqui, curiosamente, tomar. Curiosamente para os humanos, né? E aí leva a uma posição que ele considera que o branco consegue manter aquela vantagem mínima, né? Mas o preto consegue se manter, digamos assim, na partida com boas condições e também criando contra-jogo, né? Em princípio, eu avaliei que o computador preferisse esse lance, porque ele também poderia superestimar a posição branca, nos casos em que o preto permite que o branco jogue o D5, né? Mas depois eu vi aqui, analisando outras coisas, de que o preto ele não se precipita para jogar D5 em outras variantes. Então caiu por terra aquela minha teoria de que o computador superestimaria a posição branca depois que joga D5, né? Então aqui ele escolhe mesmo o ED4 porque ele acha que é a melhor mesmo, né? E aí as análises ficaram todas lá no grupo também, né? Todas as análises aqui. Sempre lembrando, todas as análises, todas as avaliações que aparecem aqui são do monstro de silício, né? E eu faço alguns comentários, dou alguns pitacos, tentando entender o que ele tenta nos ensinar, né? Ele, o computador, que ele tenta nos ensinar com base nos cálculos brutos dele, né? Bom, mas aí jogo dama C7, cavalo BD2, que normal, né? Vai ruilopar o cavalo, que nem fala o MB, cavalo F1 e depois cavalo G3, né?
Nessa posição em particular, o computador prefere cavalo C3, mas ele não mostra grandes diferenças. Ele vai acabar trazendo o cavalo para G3 via E2, mas esse é o preferido dele aqui. Jogo cavalo BD2 e aqui bispo B7, dando início a um plano estratégico extremamente profundo e arrojado. Como a gente vai ver, no entanto, esse plano vai encontrar inúmeros obstáculos, tanto táticos quanto estratégicos, né? Cavalo C6 é o preferido da máquina aqui, e de um ponto de vista humano ele faz todo sentido, né? Quer levar o trazer, né? Em relação ao centro, o cavalo de volta para o jogo antes que seja tarde, né? Por exemplo, aqui A3, é claro que se jogar D5 agora vem o cavalo B4 chato, tem que jogar aqui, A5 o computador considera igual a essa posição. A3, e aqui de novo ele prefere tomar aqui, né? Mas isso é coisa de computador, né? Não necessariamente precisa jogar esse cavalo D4 depois do A3 aqui. Tem muitas partidas de mestres, principalmente mais antigas, que jogaram essa posição aqui sem tomar em D4. Então, o bispo D7 dá início a um plano muito arrojado, mas que nós vamos ver aqui vai encontrar muitos obstáculos e vai nos ensinar muito sobre a variante clássica da Ruy Lopes. O Vanderlei encontra o melhor, D5. Né, que é natural, né? Botou o bispo lá, eu jogo o D5 e agora esse bispo está batendo no granito aqui, né? Pá, pá! E aí torre AC8, continuando, seguindo com o plano. O plano vai logo vai ficar claro, né? Aqui o computador sugere bispo C8, que do ponto de vista humano também faz todo sentido. Parece uma simples perda de tempo, mas não é. O bispo foi para B7 e praticamente obrigou o branco a definir o centro. Agora ele vai voltar para D7, onde nessa formação é a melhor posição dele. E tudo bem perder uns tempos aqui, mas isso não é tão importante agora, porque quando o centro fecha, né? O centro fica todo fechado assim, as peças perdem muito do seu potencial, né? Porque esse bloco aqui de peões como que limita o potencial das peças de ambos os jogadores, né? Então, quando isso acontece, o centro fica cerrado, as coisas tendem a acontecer lentamente. Então, eventuais perdas de tempo não são, geralmente, coisas muito significativas, né? Também não se pode exagerar, claro, mas geralmente não são tão significativas, né? Mas o Rafa está confiante no plano dele, jogou torre AC8. Vanderlei jogou bispo B1, o bispo estava ameaçado. O bispo D3 é o preferido da máquina e parece bem natural e humano, né? Talvez tenha ficado com medo de cavalo C4 agora, mas não tem tanto risco, porque toma e agora bispo F1. Debilitou aqui a ala da dama e o bispo está bem aqui, já abrindo o caminho para também o branco colocar peças aqui na coluna e tal. Mas bispo B1 também é bom e mantém a vantagem segundo o computador. Cavalo D7 e agora fica claro o plano do alemão, né? Ele é bem arrojado. O que ele quer fazer? Ele quer jogar F5. E, na verdade, esse é um plano que transforma o agora poderoso centro branco em um alvo. Ele quer jogar F5, e se esse peão desaparecer, ou porque toma, ou porque deixa tomar sem jogar o F3, né? Vem uma peça aqui, esse peão fica fraco e o bispo vai ajudar a tomar esse peão, né? Nós poderíamos dizer, inclusive, para o Lemão, mas ei, Lemão, esse seu plano aí tem um problema estratégico de partida. Você vai jogar aqui um negócio ativo no centro e tal, bagunçar a posição, sendo que você tem praticamente uma peça a menos, que é aquele cavalo lá que não joga. Mas o Lemão pode replicar para a gente, né? Poderia. Mas esse cavalo não está tão fora de jogo, porque assim que o cavalo de D sair daqui, ele vai jogar cavalo C4, cavalo B6 e ele também vai atacar o peão, né? Ou seja, né, a ideia é muito boa, né?
ou parece muito boa, né? E o Rafa está muito confiante nesse plano, a gente vai ver aqui, né? Na verdade, a ideia preta parece tão boa que mesmo o grande Vanderlei, o holandês, achou que tinha que tomar providências imediatas para evitar esse F5 aí, e jogou o G4. Esse é o segundo lance da máquina. O primeiro lance da máquina é simplesmente ignorar e jogar cavalo F1. E foi a partir daqui que eu aprendi muitas coisas, assim, foi as coisas que eu mais aprendi dessa revisão toda foi a partir daqui, porque eu em tempos remotos eu tinha uma dúvida que eu não conseguia resolver, que é a seguinte: eu estudava partidas, eu estudava, eu via muitas partidas, realmente eu gostava muito de estudar xadrez, e pelo jeito até hoje gosto, né? Essa revisão aqui é uma amostra disso. Eu via muitas partidas de Ruy Lopes, porque eu jogava peão de rei, jogava essa variante clássica da Ruy Lopes, né? De pretas eu jogava peão de rei, eu jogava arcanjo, né? Mas é uma variante da Ruy Lopes. E me intrigava o seguinte: eu nunca via os mestres jogando F5 de pretas na Ruy Lopes. E isso me intrigava muito, porque eu era jogador de Índia do Rei contra o peão de dama, né? E eu sabia que essa estrutura aparecia na Índia do Rei, e o preto jogava F5, que era o lance libertador do preto, né? Eu jogava peão-rei, então eu jogava contra a francesa. E eu sabia que quando se estabelece aquele centro da francesa, né, que é esse aqui, ó, cadê? Até preparei. Esse aqui, por exemplo, né? É parecido, mas invertido, né? O preto aqui vai jogar C5, que você atacar a base da cadeia de peões branca, né? E a mesma coisa na Índia do Rei, né? Cadê a Índia do Rei que eu preparei? Aqui. Nessa posição aqui, né? Típica de Índia do Rei, o preto vai jogar F5, que é considerado o contrajogo preto por excelência, né? E ora as bolas, me perguntava eu na minha adolescência, por que o preto afinal nunca joga esse F5? E eu cheguei a perguntar para o mestre Alzir, né, o pai do MB, meu primeiro professor do MB também, né? Professor de muitos jogadores matonenses de xadrez. Por que, mestre Alzir? Por que o preto nunca joga F5? E ele me respondeu o seguinte: é perigoso acordar o bispo espanhol. A ala do rei preta fica em grande perigo. E quando era assunto de xadrez, que ele conhecia, era assim mesmo que ele falava. Ele dava um tipo de uma palestrazinha rápida. E ele era bem formal, e ele falava assim mesmo, com essa formalidade toda. E com essa entonação meio trágica. É perigoso acordar o bispo espanhol. Tem um tom épico. E de fato, a revisão profunda que eu fiz aqui, né, o computador fez para mim, né, e eu fui vendo ele fazer, e fui fazendo o papel de advogado do diabo, né, como é que se joga isso, como é que se joga aquilo. Ele realmente mostrou que o mestre Alzir estava certo, embora realmente não fosse também, por outro lado, só acordar o bispo espanhol, né? Mas as análises profundas que o computador fez aqui para mim, e que eu tentei entender o máximo possível, mostraram que realmente, além de acordar o bispo espanhol, o F5 acaba enfraquecendo um conjunto
de casas brancas no terreno preto ali, né? E as peças brancas, incluindo naturalmente o bispo espanhol, estarão prontas para se aproveitar desse enfraquecimento, enquanto as peças pretas dificilmente conseguem se organizar para aproveitar eventuais vantagens que o F5 traz, né? E também não conseguem se organizar para enfrentar todo o debilitamento das casas brancas causadas pelo enfraquecimento delas que o F5 traz quando o branco joga bem, né? Então as análises são muito profundas, não dá para a gente entrar nelas agora, infelizmente, porque o vídeo que já está longo ficaria impossivelmente longo, mas está tudo lá no material que eu deixei lá no grupo, né? E quem joga a Ruy Lopes de brancas, ou quem joga a variante que o Lemão jogou aqui, a variante clássica, digamos assim, contra a Ruy Lopes, né? Podem aproveitar muito aquelas análises lá. Eu, pelo menos, aprendi muito, mas muito, sobre a essência da variante clássica da Ruy Lopes e por que o preto, historicamente, nunca joga esse plano de F5 numa estrutura em que, de um ponto de vista estratégico mais geral, ou de um ponto de vista estratégico mais dogmático, ele parece o plano natural, mas a posição da variante clássica da Ruy Lopes tem particularidades que realmente não deixam o preto jogar esse F5 em boas condições. Vale a pena para quem joga de brancas a Ruy Lopes e entra na variante clássica estudar as análises que estão lá no grupo, né? Não dá para a gente ver tudo aqui, mas é sensacional ver as casas brancas se enfraquecendo, o bispo espanhol renascendo em várias variantes, as dificuldades que o preto enfrenta depois, algumas sutilezas do jogo branco, sensacional. Bom, mas vamos voltar à partida, né? O Vanderlei escolheu o G4. Que é o segundo lance da máquina. Não é um lance ruim, mantém a vantagem, mas o cavalo F1 é que nos ensina mais. E aqui as pretas responderam G6, né? A máquina até gosta desse lance, embora não seja o preferido dela, mas não com o objetivo de jogar F5. Pelo menos não no curto e médio prazos, né? Talvez seja uma prevenção contra cavalo F5, que vai chegar aqui, porque vai jogar cavalo F1, cavalo G3, por exemplo, né? Nessa posição, cavalo C4, ao invés de G6, é o preferido da máquina e faz sentido para humanos evitar que o cavalo fique preso lá em A5, né? Aí veio o cavalo F1, rei H8. A ambição do plano preto se renova agora, né? O Lemão pode ter pensado, talvez o G4 tenha sido um erro, e agora o F5, devidamente preparado, poderia expor o rei branco a um ataque perigoso. E eu pergunto, isso é realidade ou é sonho? Bom, a história da Ruy Lopes clássica sugere fortemente que seria sonho, né? Ou, mais objetivamente, é uma ideia que tem coerência interna e, portanto, não pode ser refutada no plano teórico, no plano ideal, ou seja, no plano só das ideias, né? Mas que não prospera no mundo de verdade, certo? O xadrez é suficientemente complexo para simular também esse aspecto da vida real, né? Isso acontece muito na vida real, a gente muitas vezes tem uma ideia, aquela ideia é totalmente coerente, mas não dá certo no mundo real. Não se encaixa no mundo fora das ideias, ela só faz sentido na nossa cabeça, mas quando a gente tenta aplicá-la no mundo real, não dá certo, né? E o xadrez é suficientemente complexo para simular isso que acontece na vida real, muitas vezes também, o tempo todo, com todos nós, né? De novo, aqui o preferido da máquina é cavalo C4,
por exemplo, aqui, joga aqui, aqui, tira a torre, cavalo G3, cavalo C5, bispo E3, com boa vantagem branca, diz o computador, né? E na partida do Karpov, que deixei lá no grupo, se vocês a estudarem, vocês vão entender por que essa posição é de boa vantagem branca também. Agora, né, nesse momento aqui, né, em que o Rafa jogou o rei H8, o F5 não funciona, né? Porque ó, EF5, acordando o bispo espanhol, o mestre Alziro falava, acordando o bispo espanhol. E pondo aqui o rei e as casas brancas das pretas em frangalhos, né? Vamos mostrar só essa variante rapidinho aqui. Por exemplo, cavalo F6, contra-atacando o peão de D5, né, que está bem dentro do plano do Rafa. Vem um bispo H6 chato à beça. Aí um cavalo D5, por exemplo, que pode ser interessante, sacrifica a qualidade, mas eu fico com todo o centro. Aí vem um bispo E4, aí o bispo espanhol, exclama. Aí, por exemplo, né, ataca o cavalo, né? Cavalo F4, por exemplo, vem, toma, 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 bispo toma, dama toma e dama D3, né? E aqui a gente vê, né, o estrago que foi feito na posição preta. O rei está super exposto, né? Casas brancas todas estouradas aqui. Cavalo ainda lá, né? Fora do jogo. Rei preto, rei branco muito mais protegido. E aqui o computador considera que a posição é perdida para o preto, né? E outra possibilidade também, ao invés de cavalo F6, né, que foi jogado aqui, seria retomar, mas aí bispo toma F5, acordando o bispo espanhol. E aqui está na cara que a posição preta é muito ruim, né? Rei exposto, agora o bispo jogando. E detalhe, hein? Tudo aconteceu e ó, quem está aqui. Fiãozão de D5, né? Mas rei H8, né? Renovando aquele plano. Cavalo G3, que é o lance mais natural, o Vanderlei jogou, né? Aqui o computador diz, não é um lance ruim, mantém a vantagem, mas o computador mostra que bispo H6 exclama e a posição branca já seria de enorme vantagem, provavelmente decisiva. Cavalo G3, torre G8. Aqui, ó, a gente vê que aí, como a ideia preta parece boa, né? Para ser abandonada, né? Segue o plano. Rei H1. E na verdade, ó, a ideia preta é tão boa que ela criou uma espécie de, abre aspas, campo mental de ilusões, né? Fecha aspas. Né? E mesmo o grande Vanderlei, o holandês, tem a sensação de que o risco contra o rei branco seria real e imediato. Na verdade, não há por que ter pressa nessa posição depois de torre G8, e a máquina aqui, depois de torre G8, joga B3. E eu ponho 2 pontos de exclamação nesse B3. Primeiro, porque considerando a força do, abre aspas, campo mental de ilusões, fecha aspas, que o plano preto gerou, esse lance realmente não é fácil de se jogar. Considerando que, né, o plano preto causou uma ilusão mesmo de perigo no Vanderlei, né? E a ideia, lógico, é agora dizer, olha, tudo bem, você vai querer fazer gracinha aqui na ala do rei, mas você vai ter que jogar com uma peça menos, o cavalo de A5, que não vai voltar para o jogo tão cedo. Como diz o grande mestre brasileiro Gilberto Milos, cavalo no canto só traz desencanto, né? Mas além disso, de perceber que a posição não precisa ter pressa e tal, tem um outro detalhe aqui que dificulta muito achar esse B3, que é calcular que o dama C3, pumba, não é uma ameaça assim tão grave, né? As análises estão todas lá, né? Mas fundamentalmente é que, por exemplo, vamos supor, joga F5 agora, que é duvidoso,
E toma F5, acordando o bispo espanhol. Dama C3 pode ser jogado agora, né? E aqui tem lances de máquina aqui que mostram que esse dama C3 não é bom, mas tem um lance que é humano também, que é o dama E2, né? Simplesmente dama E2 e agora se tomar a torre, bispo B2 prende a dama, né? E, e aí aquele problema do enfraquecimento das casas brancas segue, né? Tá tudo nas análises, tá lá no grupo, tá? Mas o B3 é 2 pontos de exclamação e é exemplar aqui nessa posição, é muito didático, né? Repito, não era fácil encontrar esse B3 à luz de tudo que eu falei, mas é um exclama, né? Agora, o Vanderlei jogou o rei H1, que não é um lance perdedor, não. Ele mantém a vantagem, não é tão bom quanto o B3. Aí F6, né? Mostrando como a ideia preta realmente criou, abre aspas, um campo um campo mental de ilusões, né? Porque elas perceberam agora que jogar a torre aqui vem bispo H6, chato, a torre tem que sair de lá. Mas, né, é só um detalhe tático, certo? Não é por um mísero detalhe tático que eu vou abandonar um plano assim tão profundo e tão bom. Essa é a impressão que os dois jogadores tinham, né? E não é uma impressão que a gente pode criticar, né, à luz da complexidade de tudo que a gente viu aqui. Precisaria conhecer a história da variante para não pensar nesse plano, né? Jogou F6 preparando o torre F8, porque agora depois torre F8, bispo H6, eu jogo torre F7, né? De qualquer maneira, eu esqueci de dizer o seguinte, que o bispo H6 aqui, que o computador sugeria antes, né? Aqui, não é tão fácil de encontrar também, porque para cérebros de carbono como o nosso, que nem de longe calculam tão bem quanto os computadores, dá a impressão de que o bispo pode ficar preso ali, eventualmente, depois de um F6 e G5, né? Mas isso é uma ilusão. É uma ilusão e está bem mostrado no material lá que eu deixei lá no grupo, tá? Então aqui jogou F6 e de novo, o preferido da máquina é o cavalo C4, né? B3, cavalo CB6 com boa vantagem branca, né? F6 e aqui veio H4, provando definitivamente que sob o denso efeito do abre aspas, campo mental de ilusões, fecha aspas, as brancas não conseguem captar o verdadeiro espírito da posição, né? Elas parecem ter concluído que a questão-chave aqui seria, abre aspas, quem chegará primeiro no ataque ao rei oponente, fecha aspas, né? E na verdade, a posição não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com pressa. B3 aqui pode ser jogado tranquilamente. Agora já é familiar para a gente, para quem viu as análises lá, que eu não mostrei aqui, porque senão fica longo, ainda mais longo o vídeo. Ele joga esse B3 ali, e agora se vem para cá, por exemplo, pode jogar tranquilo, ó, bispo D3, por exemplo, dama B8, F5 é sempre duvidoso, aqui toma de G, bispo H6, dama, torre C1, dama B6, cavalo toma F5, simples e prático, né? Agora as brancas têm a coluna C, logo vão estar em condições de disputar a coluna G, cavalão absoluto em F5, cavalão absolutamente fora do jogo, peças trombando uma com as outras do preto, simples e bom. E mesmo dama B8, bispo H6, torre F7, dama D2, bispo D8, né? De novo, né? Sem poder jogar o F5, que a gente acabou de ver, com as peças trombando umas com as outras, pela falta de espaço e coordenação. As pretas não têm qualquer tipo de contrajogo à vista, né? Enquanto as brancas têm muito espaço para organizar as peças da melhor forma possível, tem tempo também, já que as pretas não têm contrajogo,
né? E o branco vai poder jogar nos dois flancos e o preto nada, né? A partida do Karpov mostra bem isso, está lá no grupo. Ou seja, né, foi jogado o H4, mas a posição não tem nada a ver com pressa, muito pelo contrário, né? Aí veio torre tá aqui e H5, né, que é uma duvidoso também. E a partir daqui, os dois jogadores passaram a cometer erros muito graves, táticos, né? E eu acredito que eles já tivessem apuro de tempo importante, né? E no apuro de tempo, realmente, em posições complicadas como essa, não é fácil encontrar os lances bons. Pelo contrário, é bem provável que ocorram erros para tudo quanto é lado, né? Dos dois lados, e como de fato ocorreu. E acabou vencendo quem cometeu o último erro, como falava o Fischer, né? Então aqui eu deixei lá no grupo as sugestões aqui do computador, mostrando quais eram as alternativas aos erros crassos que foram cometidos de lado a lado, e totalmente compreensíveis esses erros, diga-se de passagem, né? Isso não tira a importância principalmente teórica da partida. Realmente é uma partida que a partir das análises que o computador fez para mim, ensina muito essa partida. Nossa, é demais, demais, demais. E só mostrando aqui que numa posição aqui, nessa posição aqui, né, depois de muitos e muitos erros de todos os lados, um ficou ganho, depois o outro ficou ganho, aí o outro ficou ganho, o outro ficou... Aqui aconteceu o último erro, né? Nessa posição aqui as brancas ainda estão ganhas, mas aconteceu o último erro, esse erro é crasso, e é muito didático que o lance que agora define o resultado da partida seja o cavalo C4. e depois disso, mais alguns lances e o branco abandonou. Então, assim, o vídeo ficou muito longo, claro, mas eu achei que valia a pena falar um pouco de todas essas variantes e tal, porque eu aprendi muito fazendo essa revisão. Então eu achei que poderia ser eventualmente útil, principalmente para os jogadores que jogam peão-rei, que jogam Ruy Lopes, que entram na variante clássica da Ruy Lopes, mas achei que pode contribuir com todo mundo, jogadores de qualquer nível, porque ela também ajuda, de uma maneira geral, a melhorar a cultura enxadrística, digamos assim, né? Conhecer novos padrões, conhecer novas ideias, perceber a profundidade com que o xadrez pode ser analisado, né? Perceber a beleza do xadrez, perceber a beleza das mentes atuando em torno do xadrez, né? Por isso eu achei que valia a pena fazer um vídeo longo, e acabou ficando muito mais longo do que eu imaginava. Mas é isso aí, acho que é o que deu para fazer.